Olá, turma do terceiro ano, manhã e tarde, bom dia, bons estudos. Espero que vocês estejam ligados nas aulas, estejam atentos também e responsáveis com as atividades também. Para quando a gente, estou sempre falando nas aulas, quando nós voltarmos, eu e tia Paulina e vocês, a gente não quer ver livro em branco. A gente vai mandando as respostas que precisa mandar, né, as correções, as que não precisa, vocês, como a de ética, quais todas são pessoais, então são coisas de vocês. Não tenham preguiça de pensar. Coloque o que você pensar, aí o que você acha, não qualquer coisa, mas dentro do contexto do que está pedindo, né? Nós já estudamos em ética, o que é ética, diálogo, respeito, que é tudo muito ligado. E agora, hoje, nós vamos estudar solidariedade. Alguém já deve ter ouvido falar dessa palavra, né? O que é solidariedade. E aqui no nosso livro, ele fala bem resumido o que é ser solidário. É colocar-se no lugar do outro, é ouvir o outro, é estar perto da outra pessoa, é conhecer a história da pessoa. Quando eu conheço a sua história, quando eu conheço o seu problema, ou a sua alegria, ou a sua conquista, eu me torno assim como se fosse um em você. A gente se torna solidário, é isso. Solidário não é só a gente se colocar no momento do sofrimento. Eu posso ser solidário com você numa hora de alegria, numa hora de comemoração, numa hora de uma precisão. Várias coisas a gente pode ser solidários, né? Até na sala de aula, o colega precisando de uma borracha, eu tenho aqui, eu posso emprestar para ele. Ele esqueceu a dele, ele não trouxe, eu posso emprestar um momento ali. Posso lhe ajudar, você está com dificuldade em entender isso, eu posso tirar a sua dúvida. Então são gestos tão pequenos que para nós às vezes a gente não é nada, às vezes custa muito e às vezes a gente dá de graça, né? Mas lá na frente, futuramente, eu posso encontrar pessoas que façam aquilo comigo de outra forma. Posso ver de outra forma ele fazendo para mim. Como aqui no nosso texto tem uma história muito interessante, eu não vou ler a história porque fica muito cansativo, mas eu vou fazer um resumo da história e peço que vocês em casa, vocês leiam que vocês vão entender melhor. Mas conta que um senhor pobre, né, fazendeiro, era um pobre fazendeiro e estava trabalhando. E escutou, na hora lá, ele ouviu barulhos, gritos de socorro, e ele correu, deixou todas as ferramentas lá e foi lá ver. Era um menino que estava se afogando na lama. Aqui, ó. Tá vendo aqui na fotinha, dá para vocês verem. Aí esse senhor foi lá, pegou o menino, conseguiu salvar ele, e ele deve ter ido para casa e ter contado para o pai, né, que o que tinha acontecido, que ele era filho de um senhor muito rico, né, um fazendeiro rico lá da região, e que o fazendeiro em outro dia chegou na casa desse pobre fazendeiro, mais simples, e queria pagar o que ele tinha feito. Ele disse, não, eu não quero pagamento. Eu quero que o senhor, então o senhor me ajude assim, eu colocar seu filho para estudar. E o fazendeiro aceitou. E ele levou o filho estudou e se tornou um grande pesquisador da medicina, da ciência. E foi ele, a partir daí, desse menino que esse senhor salvou, que ele criou os antibióticos da família da penicilina. Para vocês, que talvez vocês não saibam o que é a família da penicilina, mas é os antibióticos que cura as infecções, vírus, bactérias. Agora mesmo nessa pandemia, né, a gente tem tomado muito a azitromicina, a amoxicilina por causa da pneumonia. E é dessa família dos antibióticos. A penicilina são da azitromicina, meracilina,
bezetacil, são amoxicilina, todas essas famílias da lina, são das famílias da penicilina, que é antibiótico. E quem descobriu? Aquele menino que estava ali se afogando, que aquele senhor simples foi lá e salvou. Quantas vidas, né, esse senhor, através daquele menino, daquele gesto dele ali, ele nos salvou? Bilhões, talvez, né? Que é antibiótico, quase todo mundo toma. Quando você tem uma infecção de garganta, ou de ouvido, ou de dente, qualquer coisa assim, tem que tomar antibiótico para matar o vírus ou a bactéria. Então, esse gesto foi um gesto muito nobre desse senhor, que futuramente, até hoje, esse menino salvou aquela pequena vida ali que estava se afogando. Talvez se esse grande cientista tivesse morrido, ou não sei se teria outras pessoas que teriam descoberto os antibióticos, talvez tivesse, né? Mas, no momento, ele foi o grande descobridor dos antibióticos, por causa de um gesto de solidariedade, um pequeno gesto de solidariedade, e ao mesmo tempo um gesto grande, porque ele salvou a vida daquela pessoa. Depois, com tempos depois, o próprio rapaz, né, que esse senhor levou para estudar, se tornou medicina, ele salvou o próprio filho do grande fazendeiro que estava com pneumonia. Então, são histórias, são gestos assim pequenos que a gente faz, que ele foi um gesto pequeno, mas que se tornou um grande gesto, né, depois. Por isso que no final do livro diz, a gente não sabe o que pode estar acontecendo no nosso futuro. O nosso futuro é uma caixinha de surpresa, né? Quando vocês lerem o livro aí, vocês vão entender a história bem direitinho. E na página 24, ele coloca aqui, né, uma atividade para vocês fazerem, são 4 questõezinhas. Primeiro ele diz, faz ainda um comentáriozinho sobre o texto que diz: nunca sabemos o que pode acontecer no futuro, mas no presente podemos sempre fazer alguma coisa. Amanhã eu não posso fazer, nem ontem, eu tenho que fazer agora. O que eu posso fazer é agora. E as nossas ações do passado modificarão nosso presente, assim como também nossas ações do presente estarão contribuindo para a formação do nosso futuro. É bom lembrar que o futuro é uma caixinha de surpresa, né? Aí ele diz assim, no texto vimos uma bela história sobre solidariedade. Qual foi a ação que no passado mudou o futuro do filho do nobre rico? Aí você vai dizer o que foi que aconteceu, que aí no texto está falando, né? Que até contei para vocês. Esta ação anterior descreve e mostra que as ações solidárias ajudam não só a uma pessoa. O que aconteceu em relação à história do filho do fazendeiro? O que foi que aconteceu com ele? Ele poderia ter morrido naquele dia, mas o pequeno fazendeiro, mais simples, salvou a vida dele. O que foi que aconteceu com ele futuramente? Na questão 3, a palavra solidariedade está ligada diretamente a quais palavras? Assinale abaixo. Tem várias palavrinhas aí que vocês vão marcar a palavra que dá o mesmo sentido de solidariedade. No caso, solidariedade, ajudar, se tiver a palavra ajudar, você coloca. Se tiver a palavra escutar, também, né? São solidariedade. Cuidar do outro, estar presente na vida do outro. Então, essas são palavras que têm o mesmo sentido. Para você, o que significa se colocar no lugar do outro? Uma respostinha pessoal. Você vai pensar o que é para você se colocar no lugar de outra pessoa. Tanto na alegria, como na tristeza, como na celebração. O que significa isso para você? Pense um pouquinho, que eu sei que vocês são capazes, inteligentes, e vão colocar uma boa resposta aí, uma resposta pessoal. E as outras questões, na próxima aula, eu mando aqui, tem umas que são pessoais, só a última que é pessoal, mas as outras 3 são retiradas do texto. Vocês pensam aí, leiam o texto de novo, pensem no que a tia explicou. Eu não entendi o que a tia falou. Leia o texto vai explicar bem direitinho, tá certo?
boas atividades, façam com carinho, leiam, não tenham preguiça de ler, pelo amor de Deus, que é vocês lendo que vocês vão desenvolver a leitura de vocês, certo? Boas atividades.